Em 1964, Dostoiévski mergulhou na escuridão mais profunda da alma humana e criou aquela que seria considerada a sua criação mais aterradora, Memórias do Subsolo. Nesta novela, o protagonista é um homem sombrio que se julga mais inteligente do que todos, mas é constantemente corroído por pensamentos que poucos ousariam confessar, nem a si mesmos. O interessante é que ele não é apenas um personagem, mas um espelho quebrado que reflete as partes mais perturbadoras e profundas da existência humana, aquelas que normalmente tentamos ignorar. Extremamente introspectivo e incapaz de se conectar com os outros, ele vive à margem da sociedade em um isolamento devastador, profundamente torturado por dilemas psicológicos e existenciais. Em uma época em que o progresso e a racionalidade eram exaltados, Dostoiévski desmonta a ilusão de que somos guiados apenas pela lógica. Ele revela o caos e a irracionalidade que habitam as profundezas obscuras do ser humano. O escritor buscou mostrar que por detrás da máscara da racionalidade existe um monstro imprevisível que pode ser despertado a qualquer momento. Diferentemente de outras obras do autor, esta não oferece uma saída para o dilema existencial. Muito pelo contrário, o livro termina da mesma maneira abissal de seu prelúdio, deixando o leitor face a face com a escuridão sem respostas. Você está preparado para encarar a criação mais sombria do romancista russo? Então embarque nesta jornada comigo. Memórias do Subsolo emerge de um momento histórico singular na Rússia, marcado por três pilares centrais: a Igreja Ortodoxa, a monarquia czarista e o nacionalismo russo. Essa obra reflete não apenas o cenário político e cultural, mas também as experiências pessoais transformadoras de Dostoiévski. Após o tempo em que ficou na prisão e os trabalhos forçados na Sibéria, ele retornou à sociedade com uma concepção profundamente alterada. Essa experiência não apenas intensificou seu olhar crítico sobre o desespero humano, mas também influenciou o estilo de sua escrita, se tornando mais sombria e violenta em contraste com suas primeiras obras. Nesse período, ideologias emergentes como o comunismo e o niilismo começaram a ganhar força. Os niilistas eram aqueles que rejeitavam qualquer forma de autoridade e promoviam a ideia de que o homem deveria buscar apenas seus interesses racionais. Em contraste com isso, Dostoiévski apela para um retorno à Terra, enfatizando que o homem era inatamente irracional e destrutivo, e não racional, e somente a fé em Cristo poderia ajudá-lo a enfrentar o caos de seus impulsos. Dostoiévski previu a ascensão dessas ideologias e disse que isso poderia levar a consequências catastróficas, pois a glorificação do homem levava os jovens a um caminho de imoralidade e um afastamento dos valores sólidos. E não estava errado. Após sua morte, essas previsões se materializaram. Sucedeu a formação dos estados totalitários, que justificaram as violências cometidas em nome de ideais utópicos, onde tudo seria fornecido para todos de forma igualitária. Sabe-se muito bem que isto não aconteceu. Os estados totalitários acabaram culminando em um dos maiores derramamentos de sangue de toda a história. Memórias do Subsolo é uma obra atemporal que questiona as bases do racionalismo, do egoísmo e destas utopias humanas. O homem do subterrâneo está sob a influência desse individualismo egoísta, considerando-se uma pessoa culta que perdeu toda a capacidade de sentimento e carrega um profundo desprezo para com si e para com os outros. Já de início, Dostoiévski, por meio deste homem que não apenas mora no subsolo, mas que também, como ele mesmo afirma, carrega o subsolo em suas costas, produz um impacto no leitor com a descrição psicológica de seu protagonista. Sou um homem doente, sou um homem raivoso, sou um homem sem graça nenhuma. Acho que sofro de fígado. Assim começa Memórias do Subsolo. É a história de um ex-funcionário público que acabou de completar 40 anos e vive com esses sintomas há 20.
Percebe-se ao longo da trama que o personagem tem pensamentos distintos de suas ações. Por muitas vezes, ele refere-se a um certo tipo de homem, o homem de ação, e diz ter inveja deste, pois o homem de ação age, mas ele não. Tem um ditado que diz assim: ele late, mas não morde. O homem do subsolo é a perfeita personificação desse ditado. Suas palavras são poderosas, cheias de emoção e autocrítica, mas seus atos são inexistentes. Ele vive preso no conflito entre o que pensa e o que realmente faz, ou deixa de fazer. Eu vejo isso como um alerta pessoal para mim mesmo. Quantas vezes eu já falei coisas que eu nunca fiz? E este contraste entre palavras e ações acaba roubando o nosso respeito por nós mesmos. Ainda mais, percebe-se ao longo do enredo que o narrador constantemente delega a responsabilidade de sua vida para outras pessoas, dizendo que a culpa por sua infelicidade e falta de amor próprio é do mundo e não pertence a ele. Por meio do Homem do Subsolo, Dostoiévski explora as contradições humanas e sugere que o caos moral e espiritual só poderia ser redimido pela fé em Cristo. É justamente essa falta de redenção que torna o narrador tão sombrio e perdido. O Homem do Subsolo vive um estado de consciência elevada, onde sua capacidade de analisar cada pensamento e situação o leva a um sofrimento intenso. Não apenas percebe as falhas do mundo ao seu redor, mas também as suas próprias, acarretando uma paralisia de comportamento. Essa autoconsciência exacerbada é como uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo em que o torna lúcido, também o prende um ciclo interminável de autorreflexão e dor. Acreditando que nada possui sentido, ele rejeita as convenções sociais e a racionalidade excessiva, gerando um ressentimento latente contra a sociedade e contra ele mesmo. O protagonista do enredo se sabota conscientemente, escolhendo caminhos que sabe serem prejudiciais, apenas para provar que não está preso às leis da razão ou aos padrões sociais. Fica evidente o profundo desejo humano de afirmar sua individualidade, mesmo que isso traga dor e sofrimento, tão avivado na leitura. Dostoiévski utiliza esses conceitos para questionar a moralidade e também o próprio conceito de progresso humano, mostrando que as contradições da alma são intrínsecas à nossa existência. O protagonista do Subsolo é um precursor do homem existencialista, que está consciente de sua liberdade, mas vive paralisado pela angústia e pelo absurdo de sua existência. Essa figura influenciou diretamente filósofos como Sartre e Camus, que encontraram na obra subsídios para explorar temas como liberdade e responsabilidade. Sartre reconhece que assumir a responsabilidade pela própria vida é incrivelmente difícil, mas é muito fácil apontar o dedo para o mundo e delegar esta atribuição, e o narrador parece saber disso secretamente. O conceito de subsolo dialoga profundamente com questões da modernidade líquida do filósofo Zygmunt Bauman. Em uma sociedade paulatinamente marcada pelo individualismo e pela alienação, Bauman aponta que o isolamento e a fluidez das relações humanas podem levar a um profundo sentimento de desconexão e vazio. O indivíduo moderno tem uma tendência de estar em constante conflito interno, sem uma base sólida para se apoiar. O homem do subsolo emerge como um arquétipo desse indivíduo, que, incapaz de se conectar com o coletivo, prefere se refugiar em sua solidão existencial. O homem do subsolo pode ser um espelho das nossas contradições. Ele expõe, sem pudor, o que muitos de nós tentamos esconder: a incapacidade de nos encaixar em determinado meio social e o ressentimento acumulado. Mas, ao mesmo tempo, nos provoca uma questão essencial: até quando fugiremos de nós mesmos? O Homem do Subsolo sugere um alerta para a humanidade. Ele nos lembra que a vida não se resolve apenas no bem-estar. É no choque com nossas sombras que encontramos a possibilidade de nos compreendermos. No mundo moderno, onde o desconforto é frequentemente evitado e a desconexão é quase epidêmica, Memórias do Subsolo ressoa como um grito, um convite para voltarmos nosso olhar para dentro, buscando defrontar o que nos atormenta.
Em suma, como o homem do subsolo pergunta implicitamente: de que adianta conquistar o mundo se nunca ousamos enfrentar a nós mesmos? O subsolo não é o fim, é o início de algo maior. E você, está pronto para descer?